Olá, boa tarde. Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Nós vamos falar muito sobre casa, a casa toda, sobre o empreendimento na praia, que tem até prainha. Não quer o mar, tem a prainha perto de casa, pode curtir a vida ao ar livre de várias maneiras. E também, falando de curtir a vida ao ar livre, a gente está com uma artista aqui no cenário. Você sabe que eu adoro arte. Trata-se da Ivone Rabelo, certo? Certo. Tudo bem? Muito prazer de te conhecer pessoalmente, finalmente. Obrigada. Não é? Prazer meu. Eu tive contato com a obra da Ivone na Galeria Gravura, fui falar com a Regina Galbinski e fiquei olhando para a parede, não sabia nem o que a Regina estava falando, porque tinha atrás dela uma obra em tons assim de azul profundo, de verde e Jardins da Memória, a série, isso? E eu fiquei encantada, eu adoro plantas, adoro natureza, e adoro arte, e eu fiquei fascinada com aquela imagem. Eu estava me sentindo já a umidade da floresta, o barulho, o silêncio, o barulho das folhas que eu estava pisando, e eu me transportei para outro lugar. Aí eu falei, Regina, eu preciso dessa pessoa, não sabia nem quem era, para conversar comigo no meu programa. Eis ela aqui, Que bom. a avó da Cora e do Pedro, certo? Olha só, depois a gente vai conversar, vai ser uma delícia o nosso papo. A minha maior produção artística. Tua maior produção. Pois é, a minha obra de design chama-se Mariana Prestes, também é a minha única obra, inclusive, de design. A dela tem uma representação aqui, tem uma obra no nosso cenário aqui no estúdio. Mas a gente tem, a minha filha, né? Não é minha neta, é minha filha. Minha neta é a Bibiana, uma Golden Retriever, eu ainda não tenho netas de 2 patas. Muito bem. E ao lado da Ivone, aqui num sofá maravilhoso, curvo, da Casieri, super tendência, olha só, já faço um comercial, estão o arquiteto Luiz Antônio Camargo e a empresária Patrícia Long, que eu nem perguntei o que ela é do Pedro Long. Não é? As filhas são amicíssimas, não somos parentes. Não são parentes do Pedro Long, As do filhas são Fronteiras do Pensamento. Como assim? Não é possível esse negócio. E eles dois que vão falar sobre esse projeto, esse empreendimento, que tem várias características interessantes lá na praia, no litoral. Agora é hora, né, gente, da gente pensar ainda. O carnaval já passou, março já chegou, aí todo mundo fala, o ano começou. Mas por que o ano não pode começar com praia, né? Final de semana, ou alguém que não tirou férias ainda está muito quente, a gente quer se refrescar, né? Ir para o litoral. E também tem o seguinte, né, gente? Tem que preparar o ano que vem. Né? Quem quer construir casa, quem quer, enfim, montar um apartamento inteiro, tem que começar no veraneio anterior para dar tempo de fazer tudo com calma, senão os arquitetos ficam completamente loucos, né? A construção às vezes leva mais de um ano, então a gente tem que pensar tudo isso com calma. Da mesma maneira, quem quer colocar, por exemplo, uma piscina em casa. Outro dia eu falei com o franqueado da IG, que tem um produto incrível aqui em Porto Alegre, e a gente estava falando que é preciso começar a pensar, enfim, a construir, a implantar esse tipo de equipamento, né, com bastante tempo de antecedência. Até porque, né, Luiz, se a pessoa vai fazer um paisagismo no entorno, seja de uma piscina, seja da casa, enfim, é interessante fazer com tempo, para que na estação as plantas já tenham pegado, já são com aquela carinha aclimatadas no lugar, não aquelas mudinhas, né, que precisam ainda de muito cuidado, né? Então, o tempo faz parte do trabalho, né, de um paisagista, de um arquiteto nesse aspecto, né? Não tenho dúvida. Inclusive, a gente tem no paisagismo, a gente trata muito da arquitetura de exteriores, né, que é tanto o trabalho que tu faz em criar espaços e lugares no ambiente externo, quanto tu trabalhar com o organismo vivo que é a planta. E muitas vezes as pessoas acham que o paisagismo ele vai ficar pronto na parte das plantas à medida que tu entrega a obra de paisagismo. E o paisagismo, por ser justamente, a gente está tratando de organismos vivos, eles têm um período para crescer, para se desenvolver, tempo, né? Para florescer. Então, né? Isso as pessoas têm que ter um pouco de tem que ter noção ideia, de que noção precisa de um que tempo. O paisagismo nunca tu vai terminar uma obra e ele vai estar pronto, exuberante. São 2 timings, né? São timings a menos que tu comece uma parte, pelo menos que seja possível, porque às vezes não é possível, né? Com a função de obra e tudo, tem plantas que tu não pode, lugares que tu não pode, né, implantar um jardim
jardim que vai ser todo estragado Exatamente. pelo fluxo da própria obra, né? Mas a gente vai conversar sobre tudo isso depois do intervalo comercial. Eu queria lembrar você que pode assistir o nosso programa Arquitetura e Design aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET, e também ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E eu estou aqui com o meu tablet, porque você pode mandar alguma pergunta, um comentário, um oi para os entrevistados e eu posso ler aqui ao vivo. E claro que eu estou fazendo uma watch party no meu Facebook, o Eleone Prestes, e as pessoas que me seguem, que estão online neste momento, elas estão assistindo junto comigo, junto com a gente. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo o programa, o pessoal está assistindo no Facebook, do meu Facebook, mas pode assistir também pelo Facebook da RDC TV, né? Vai lá no Facebook da RDC TV e assiste também. Perdeu o programa? Vai lá depois, pega o link. Pode fazer até, você também pode fazer uma watch party, botar o programa no ar pelo seu Facebook. Olha, tecnologia não deixa a gente na mão, né? Pode assistir o programa de várias maneiras, várias formas, em vários momentos. Teve insônia? Eu tenho a solução. 4 da manhã, reprise do Arquitetura e Design pela TV. Que tal? Bom, né? A gente vai agora ao intervalo comercial e voltamos para falar dos assuntos que eu mais amo: arte, planta, arquitetura, praia. A gente já volta. Até já, 2 minutinhos. Que delícia! Nós estamos acompanhados pelo Renato Mesquita, Andréa Martins, Sinara Nazari, beijo, meu amor, minha prima querida, lá em Floripa, recém fez aniversário, Carmen Gonzalez, a Tati Feldens, o César Prestes está viajando, está nos acompanhando, é claro, nessa não dá azar, tem que assistir todos os dias. A Mari Mancer, de São Paulo, a Ângela Elisabetta Kuhn, de Gramado, Renata André Uquete, Michele Monks, que entrou agora, Sérgio Macir Marques, arquiteto da Ritter, querido, Dallagnol Júnior, Sidney Fontoura Gomes. Ontem, o Rogério Pandolfo mandou uma mensagem super querida, né, pra gente, os convidados estavam aqui, e eu não li ao vivo a mensagem dele. Beijo, Pandolfo, adoro que tu assiste a gente todo dia. Acho muito bacana isso. Muito obrigada pela sua audiência tão qualificada. A gente voltou agora, então, para falar com dois dos responsáveis ou participantes de um empreendimento chamado Murano, lá na praia, em Capão da Canoa. E é um condomínio de casas, e essas casas têm características interessantes, que a gente vai falar mais daqui a pouco, e a gente também vai falar sobre o entorno das casas, porque o Luiz também é paisagista, né, arquiteto paisagista. Então é o Luiz Antônio Camargo e a Patrícia Long, que estão aqui conosco para falar a respeito desse projeto que foi lançado recentemente, né? Nesse verão, ele vai. Neste verão, assim, é o projeto do verão, oba. E no próximo verão já vai ter casas erguidas e, Ainda enfim... não. Ainda não, tem que esperar um pouquinho. Ai, que angústia isso! Quanto tempo precisa? Mas a compra na planta, ela resolve. Ela demora um pouquinho, mas ela é ótima, porque muitas pessoas não têm condições de comprar no curto prazo e precisam programar a sua casa mais no longo prazo. E o Murano vai ter várias fases, ele é um projeto grande, são 369 casas. Então, nesse verão foi uma fase lançada, verão que vem vai ter mais uma fase, e a entrega também vai ser escalonada. E é uma solução boa para o consumidor final também. Certo. E me conta, Luiz Antônio, quais são as características das casas, desse conjunto arquitetônico, né, que tem várias fases, vários tamanhos, várias plantas, as unidades não são iguais umas às outras. Então, me conta um pouco sobre isso. Eu tenho até que me cuidar, porque às vezes eu estou dirigindo pela estrada e quando começa a chegar aos condomínios, eu gosto de olhar o surgimento das casas de um ano para o outro, dos estilos, da arquitetura e tudo. Eu tenho que me cuidar para não ficar, não perder o prumo assim na direção. Adoro quando alguém dirige para mim, quando a Mariana dirige, porque aí eu posso olhar mais a paisagem e acompanhar até os jardins, o crescimento. Alguns têm espirradeiras, tem o clube aquele de golfe à esquerda de quem chega na praia, né? E as plantas crescem, as palmeiras, gerivás e outras. E aí eu fico fascinada olhando o verde, como é que evoluiu de um ano para o outro, da mesma maneira que as edificações também evoluem, né? Quais são as características, assim, algum sistema construtivo diferente, ou todas têm o mesmo, vão usar steel frame, aquelas estruturas metálicas? Como é que vai ser? Acho que a gente pode fazer uma troca, Patrícia e eu, porque o Grupo Sólido e a Solo Paisagismo, que a gente trabalhou muito com a arquitetura de exteriores, criação dos espaços,
Solo Paisagismo é a tua empresa? Isso, Solo Paisagismo é a empresa que ficou responsável por fazer essa arquitetura de exteriores do empreendimento. E o teu escritório fica em Porto Alegre? Fica em Porto Alegre. O Grupo Sólido fica em Porto Alegre, uma das empresas do grupo é a Solo Paisagismo. E então, a gente, é dono do atendeu... empreendimento? Estava me escondendo isso. Não. Estou brincando, gente. E eu sou diretor do grupo e estou representando aqui os arquitetos paisagistas, vocês poderiam falar muito melhor até do que eu. Eu sou entusiasta da área, mas eu trabalho muito com essa parte de conceituação de produto, de desenvolvimento de produto e do projeto arquitetônico, que no caso do Murano a gente entrou na parte de arquitetura dos exteriores. Mas é um projeto super contemporâneo, assim, na praia, a equipe da Edna e da Rocha Arquitetura lá de Capão, eles desenvolveram um projeto muito bacana. E o pessoal que faz a execução é lá de Capão. Exato, e os arquitetos que trabalharam na parte das casas e do clube também são de lá. Certo. A gente então foi desafiado a conseguir desenvolver um paisagismo que fosse muito diferente do que a praia oferecia, porque era um produto diferente. São e o que tem de diferente no teu paisagismo? Então, a gente pensou em que deveria ter uma praia própria, o empreendimento, isso foi um diferencial. Não só o lago, aquele central tradicional. Não é só aquele lago tradicional mas tem um lago também. Em alguns condomínios, mas ainda tem, inclusive o lago ele permite esportes como stand-up paddle e alguns esportes de pequena vela, mas principalmente que ele oferecesse uma praia para as pessoas que têm filhos pequenos, que às vezes está ventando muito na beira da praia, ou que pudesse ter um atrativo realmente muito diferente em relação aos outros condomínios. Isso foi um desafio, porque a gente fez todo um projeto de piscina, de praia e de lago que pudesse confluir nesse encontro de águas e diferentes tipos de água. Isso fica antes da Paraguaçu ou depois? Isso fica entre a Paraguaçu e a Estrada do Mar. Entre a Paraguaçu e a Estrada do Mar. Fica acima, mais pro lado das montanhas. Então é como viver tá no campo, pro outro lado da praia. Porque assim, aquela área ali é interessante porque tu olha de um lado e vê montanhas. E tu está muito perto da praia do outro lado. É muito interessante isso. E tu falavas que, né, da questão da praia, da piscina e tudo isso. Isso também está no projeto de paisagismo, né? Outro dia eu falava com o paisagista aqui, o projeto de paisagismo vai muito além né, do jardim, num canteiro de plantas, uma árvore. Não, né? Tem estruturas, materiais, é um trabalho bem... As pessoas muitas vezes confundem o trabalho do paisagismo com o trabalho de jardinagem ou de jardinismo, que é basicamente plantar. O trabalho de paisagismo ele é a ideia de tu unir o construído com a natureza. Tu criar uma arquitetura de exteriores, nesse caso, que possa criar lugares, espaços de lazer, espaços de entretenimento, espaços para as pessoas ficarem e gostarem com a natureza. Então, acho que ele tem esse desafio sempre muito grande de, além de, obviamente, trabalhar com espécimes vegetais que sejam adequadas, sejam bonitas e interessantes, mas que elas fortaleçam o ambiente construído, né? Certo, e vamos dar uma olhada nas imagens, porque a gente está falando aqui, não mostra, né? Olha só que lindo. Entrando um pouquinho em tipologia, que tu perguntaste para o Luiz, Elione, o mercado de Capão, ele é normalmente... Vamos falar para as pessoas o que é tipologia, porque nem todo mundo é arquiteto. Então, entrando um pouquinho nas características e no tipo das casas, das residências, né? Até nessa imagem a gente já vê, o mercado de Capão, ele é vertical. Ele é basicamente de edifícios e residências. Assim, mas os condomínios fechados, que a gente começa a ver na Estrada do Mar, como tu falavas, quando a gente vai subindo ali, aquele eixo de Xangri-Lá e Atlântida, ele é muito caracterizado por condomínios de terrenos e condomínios de casas. Quando a gente chega em Capão, é prédios. Então, os mercados eles são vizinhos, mas bem diferentes. E não tinha ainda essa oferta no mercado imobiliário de Capão, condomínios de casas prontas, que é o que está sendo ofertado pelo Murano. Em Xangri-Lá, a gente já tinha, ali do lado a gente tem condomínios fechados, do lado do terreno do Murano, é o Condado de Capão, que é um condomínio de terrenos, hoje já bastante densificado e consolidado, então com uma tipologia mais horizontal. Sim, a gente está vendo aí uma área de uso comum, Exato. né? Exato. Trabalho de paisagismo? Exatamente. O trabalho de paisagismo é muito essas imagens que a gente está vendo do ambiente de fora. Desde pensar nesses bulevares, nessas alamedas, de que
da vegetação que ela vai ter. O material, até mesmo o calçamento, tudo isso, né? Ou a praia, que a gente vinha falando, que a ideia era uma praia super tropical. E tem areia mesmo. Areia mesmo, areia branca. Tobogã para as crianças brincarem. Tudo água, a gente tinha uma característica que o grupo empreendedor é o grupo do Marina Park. Então, trazer esse entretenimento... já tem o expertise, esse DNA, né? Esse DNA para o empreendimento era legal. Então, tem alguns tobogãs para as crianças e a parte e ainda tem a piscina particular na casa. Aí é opcional no pátio, né? O pátio de cada casa pode fazer, aí que tem pode uma ideia ter ou não. De layout. São casas de, desculpa Luiz, são casas de 2, 3 ou 4 dormitórios, então também diferentes tamanhos para aquele perfil familiar, Sim. né? Desde uma família um pouco mais enxuta até uma família um pouco maior. Claro, e várias palmeiras, né, Luiz? Essa aí seria a Washingtonia? Essa é a Washingtonia, exatamente. E a outra eu não vi, acho que é Gerivá, não me lembro. A gente tem, em termos de palmeiras, a gente vai ter principalmente gerivás e butiazeiros, que são nativas nossas. Vocês se preocupam com isso, de manter uma vegetação mais nativa? Interessante, né, a gente tem duas características que a gente precisa. O nosso litoral ele é muito ventoso. A gente tem o famoso nordestão, que ele queima, ele machuca muito as plantas muitas vezes. Então, a gente precisa, não é qualquer palmeira que aguenta o nosso litoral. Então, a gente tem algumas opções que a gente trabalha. Nesse caso, foi optado muito pela Washingtonia, para ser uma palmeira de uma copa não tão grande, mas que tem uma boa resistência a ventos. Não é à toa que o pessoal chama ela de palmeira californiana. Elas são palmeiras que são acostumadas com litorais ventosos e por isso elas foram pensadas. E elas são lindas, né? Elas são lindas. O caule já é bonito, né? É assim, ela tem escultórico, né? Escultórico, exatamente. Essa é uma imagem que a gente gosta bastante do Play. Duas áreas foram bem valorizadas, o play infantil e uma área de pet grande, realmente. O tamanho da área de pet, que é o pet agility, para os cães não apenas brincarem, mas se exercitarem com obstáculos. Isso é novidade. É do mesmo tamanho do play. Normalmente o pet, Leone, ele é bem pequenininho. Um cantinho, um quadradinho. No Murano é o mesmo tamanho do playground, é o tamanho dos pets, e do lado do play infantil. Então a gente imagina que as crianças, os pais... Que ocorra uma interação. Exatamente. Eu queria te perguntar, o nosso litoral ele tem essa característica dos condomínios se darem bem. O resto do Brasil não tem isso. Olha aqui. O pet que a gente está vendo. Por quê? Ivone, eu acredito que porque a gente tem uma orla talvez menos privilegiada o ano inteiro do que outras regiões e as pessoas nem sempre conseguem desfrutar da beira da praia, que é maravilhosa. Inclusive a gente tem o Beach Club, depois eu posso comentar, como parador para os moradores do Murano na beira da praia. Então, assim, os condomínios, eles realmente resolvem a vida das famílias o ano inteiro e aquele dia que está mais com nordestão ou um tempo pior, que acontece nas praias gaúchas, os moradores, realmente, eles estão muito bem servidos nos condomínios. Eu acompanho essa área há muitos anos, há décadas, inclusive, estou me entregando aqui, e de um tempo para cá começou a se ver casas em condomínios. O condomínio mudou também, eu não sei o que veio antes, né? Mas as casas de condomínio passaram a ter, inclusive, lareiras, e as pessoas passaram a ter casas de lazer, não só casas de veraneio, né? Porque até pelo investimento, né? A pessoa investe e vai usar a casa 2, 3 meses, em alguns momentos, é muito dinheiro investido, energia, esforço e tudo isso, direcionamento de recursos, né? O interessante é usar o ano todo, né? Essa foi uma ruptura que o litoral trouxe, porque o condomínio justamente permitiu que tu tivesse uma segunda moradia de lazer, na grande maioria das vezes, que tu pudesse utilizar o ano todo. Com segurança. Então, tu tem segurança, tu pode tanto para os teus filhos quanto para a tua própria casa, para o teu patrimônio, tu está seguro e tu consegue utilizar o ano todo, enquanto o nosso litoral caracterizadamente era sazonal, era de dezembro a março. A gente está sendo assistido pelo Facebook por várias pessoas de fora do estado, inclusive Tadeu Chiarelli, uma audiência que muito me orgulha, lá de São Paulo, da Pinacoteca, né? A gente está falando da questão do nosso litoral e o nosso clima, né? Ter o inverno, ter o verão, ter bastante vento. Então a gente não tem um clima tropical todo ano, mas a gente quer curtir praias próximas de Porto Alegre durante todo o ano. Então a solução é equipar com conforto térmico, né? E com estruturas que sejam capazes de dar conforto às pessoas. Aquilo que eu falava no início, né? Eu falei meio brincando, mas é uma verdade, assim, as pessoas vão para o litoral
e tem muito perto a Serra do Mar, o final ou o começo da Serra do Mar, não sei, e logo no outro lado a praia mesmo, né? Então, se for frio, se for inverno, está dentro do clima. Se for verão, também está dentro do clima. Então, a gente reclama do nosso litoral porque as praias são retas, a água nem sempre é azulzinha ou esverdeada, né? A gente brinca que de vez em quando tem um chocolatão, mas a gente tem características interessantes, inclusive essa facilidade de caminhar à beira-mar, né? Porque é tudo plano e a gente vai descobrindo aos poucos como usufruir melhor das condições que a gente tem, né? Essa questão do vento, adapta as espécies, faz uma casa, né, mais protegida, né? Aí a arquitetura da casa também tem que ver, né, qual é para que lado ela deve ser mais voltada, ter mais aberturas, ventilação cruzada, tudo isso. Então a arquitetura está muito presente na vida das pessoas cada vez mais, trazendo conforto, economia de energia, né? E o paisagismo, a Ivone, que está conosco aqui, Ivone Rabelo, que é artista visual, a Ivone, depois a gente vai falar sobre suas pinturas, ela é bióloga também, e ela também se intitula ecologista. Ela perguntava para o Luiz há pouco, né, Luiz, se vocês tinham preocupação em colocar espécies nativas, porque isso também é importante, né? Com certeza. E a gente, tu sabe que esse paisagismo rural, hoje ele está muito presente em vários empreendimentos. O que seria o paisagismo rural? Esse paisagismo muito do Pampa, onde a gente tem os capins, onde a gente tem as plumas, onde tem uma diversidade muito grande de gramíneas, né? Gramíneas, exatamente. E que nos remete ao nosso passado, né? Exato. E isso, assim, a gente nossa origem, né? A gente está vendo o mundo consumir isso que é nosso. Exatamente. Aqui, né? Então, ele é mais natural, né? Ele é lindo. Não, aquelas plumas que a gente tem na região da Serra, Bento Gonçalves, enfim, nossa serra toda, é um negócio tão lindo, mas tão lindo. É o capim dos Pampas, né? O capim dos Pampas hoje ele é exportado aquele capim vermelho. Aquele é o capim do Texas, né? O capim do Texas também é maravilhoso, mas todos são, né? A mistura deles. E é incrível porque eles vão ficando enormes, né? Isso também é uma coisa importante. O paisagista, até no empreendimento que ele vai ser vendido para pessoas que vão morar lá posteriormente, tudo, tu tem que fazer uma previsão do tamanho que a planta vai ficar na idade adulta. Porque um capim desse tu planta, um capim bonito, um pequeno arbusto, é lindo. Aí quando tu vê o negócio tá com metros de altura. Ele tem que ter escala do espaço onde ele está, né? Ele não pode, às vezes, aconteceu um caso com a gente uma vez que o cliente plantou uma figueira nos fundos de casa, na praia, no litoral, um ficus exótico, mas uma espécie de figueira, e ficava do lado da piscina e com 3 anos começou a dar problema. Na piscina, obviamente. Na piscina e tudo aquilo. Só que ele era apaixonado por aquele ficus e ele fechou a piscina. Não queria. Ele nos contratou para dar uma solução e a gente teve que fazer uma contenção de concreto que a gente sabe que não vai durar a vida inteira, mas que pelo menos aí por uns 10, 15 anos ele vai conseguir ter um bom relacionamento entre piscina e ficus. Pois é, isso é uma coisa que tem que ter muito aquele cuidado, ficus seringueira, que tem umas folhas largas, assim, aquilo é muito lindo. A gente olha revistas importadas de interiores, tem nas casas da Europa um pé de 1,5 m, 2 metros dentro de casa, maravilhoso. Agora, quando ela começa a crescer e a pessoa resolve transplantar para um terreno, vira um problema. Porque aquilo já acabou com praças aqui em Porto Alegre, porque ela vai dominando todo o espaço de uma maneira impressionante. É como uma figueira gigante, né? São raízes muito, muito agressivas e a planta ela vai procurar os nutrientes e a umidade aonde for. Assim. Então, esse é um cuidado muito grande que tem que ter, que nem sempre aquilo que tu quer vai ser o melhor para o teu espaço. E além de, obviamente, entender as espécies que vão se adaptar àquele microclima, àquela microrregião, né? Acho que tem o Pedro e o Gabriel, que são 2 dos arquitetos paisagistas do grupo, eles têm um cuidado muito grande nisso, assim. Então, não é só o que o cliente quer, mas explicar para ele que muitas vezes aquilo pode dar problema no futuro, pode gerar algum tipo de
de ruído dentro do espaço em que ele vai ter. Né? Mas também essa é a função do arquiteto, né? Mesmo no projeto interior. Contrata um arquiteto, né? Não é para nem que seja para brigar com ele, né? Para brigar com ele, boa. Porque às vezes não é, tem coisas que não são viáveis, ou que o uso vai ficar dificultado por alguma razão. E a pessoa não se dá conta na hora. Aquilo era um sonho dela, ela achava que era tranquilo. Algum material que não possa ser colocado em área molhada, alguma coisa assim. Mas isso é muito interessante tudo. A gente vai ao intervalo comercial. A gente vai falar um pouquinho com a Ivone, porque os assuntos não estão totalmente desligados um do outro. Essa coisa de biologia, natureza, folhas, árvores. Depois a gente continua falando mais um pouco sobre esse empreendimento lá em Capão da Canoa. 2 minutinhos, a gente já volta. Fica aí. Voltamos com Arquitetura e Design. Eu queria dar um beijo a esse pessoal todo que está nos assistindo pelo Facebook, inclusive a professora Elisa De Vitti, querida, saudade de ti. Meu italiano, sem tua presença perto, está uma tragédia. Vamos ver como é que vai ser Milano esse ano, né? A pessoa já fala uma terceira língua, que não é nem português, nem italiano, longe da professoressa. Mas a gente está voltando agora com Ivone, né? Rabelo, que a gente vai conversar sobre sua obra de arte visual. A Ivone faz pinturas em tinta acrílica. E eu comentei que eu vi uma obra dela e fiquei encantada, e aí eu descobri que ela é bióloga e também ecologista e trabalha, então, eu vou deixar tu explicares com as espécies e tudo isso, como é que a escolha da temática do teu trabalho, né, Ivone? A gente tem inclusive uma obra dela aqui no estúdio, eu já vim temática também aqui para falar contigo. A gente tem uma obra aqui no estúdio atrás dela ali. Bom, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de pintar e usei muito desenho e sempre fazia cursos durante a minha vida toda profissional como bióloga, né? Aí, na medida que eu me aposentei, eu fui buscar isso com mais... Foi focar nisso especificamente. Mas eu trouxe comigo toda aquela minha história do passado, né? Graças a mocinha a Deus. Que nasceu lá em Taquara, de origem alemã, a influência dos jardins bonitos de alemão, né? Então, assim, minha primeira série foi As Flores Falam. Tá? Dentro de uma linha mais hiperrealista. E era bem floral, assim. Bem floral. Aí, tá, foi evoluindo, eu tinha um sonho de pintar painéis, assim, de 1,40 m por 2, né? Nem que as casas não coubessem, mas eu queria, é igual o sonho aquele de botar sonho, né? uma figueira num terreninho de 40 por 40, né? E aí, que coisa é o sonho, né? Aí eu comecei a trabalhar, assim, até criei pincéis diferentes que eu pensava em atacar aquela tela, assim, bem no chão, sabe? E trabalhar com aquilo nada dá certo porque não tinha coluna que resistisse, né? Aí trouxe as telas para cima da mesa, voltei para os pincéis, mas assim, trabalhando com plantas, e no início com plantas mais não exóticas, nativas, né? As nossas coisas. E aí marcava. Quais trabalhava? Conta pra gente. Qualquer árvore que tivesse uma folha que me agradasse, vamos voltar a sibipiruna, né? Conta a história. A Ivone contou uma história maravilhosa aqui pra gente no início, que ela passeia, né, com o Pedro e vai levando ele na escolinha ali em Petrópolis. E vai falando das árvores do percurso. E aí ele te perguntou se era uma sibipiruna? Como é que foi? Não, assim, quando a gente passa, vamos dizer, ele comeu abacate, passa, olha lá o abacateiro, olha lá, abacate, olha a bananeira, que ele adora a banana, né? Olha ali o cacho de banana. E aí foi indo, e a coisa foi evoluindo. Ficando mais complexa. Aí veio o pau-ferro, veio o jasmim-manga, veio a sibipiruna. Jasmim-manga, ontem eu queria lembrar esse nome, obrigada, não lembrava. Aí veio a sibipiruna, veio a pata de vaca, vieram a orelha de macaco, ele anda com a mão assim cheia, o jacarandá, e o painel do meu carro é cheio de sementes, assim, que é mais bonito. Aí outro dia ele perguntou para a mãe, pediu para a mãe, vamos subir numa sibipiruna? Maravilhoso. Tinha que ser a sibipiruna. Que ele reconhece. Uma criança de 3 anos falando sibipiruna. É maravilhoso, né? Mas voltando à obra. Aí mais adiante eu evoluí, eu queria desconstruir um pouco o meu trabalho, assim, aquela flor tão delimitada, tão certinha. Eu queria desconstruir, não
Não que eu tenha algum compromisso, porque a minha verdade é esta, a minha essência é esta. Eu queria criar uma coisa mais próxima do contemporâneo. Talvez, né? A tua identidade mesmo. Exato. Né? Aí eu comecei a desconstruir, trabalhar com tintas mais diluídas. Secagem rápida. Todas são. Eu comecei com tinta óleo lá no passado. Começaste com óleo. Porque a gente não é tão novinha, já passei pelo óleo. Mas assim, não era o caso de... Tudo pode ser rápido também, né? Aí eu desconstruí e fiz muitas telas grandes que me deram muito prazer. Muito prazer. Eu não queria comercializar nada disso. Eu queria que todos fossem meus filhos eternos. Eu colocava numa galeria e sempre pensava, será que eu busco e ponho aqui dentro de novo? Assim. Eu sempre imagino como é que o artista se sente em relação à sua obra. Assim. Hoje em dia, única. Aí eu fiz um outro projeto que foi Jardins da Memória. Trabalhei mais com as folhas. Comecei com as nativas, depois pensei, bom, agora tu tá sendo artista, vamos deixar a bióloga de lado, vai botar a folha que tu quiser aí, deu, que isso também não interessa tanto, né? Esse preciosismo. E aí comecei, fiz exposições individuais, expus na Art Design Gallery em Miami. Sim, esse quadro que a gente tem aqui, essa pintura, ela esteve em Miami agora, né? E já voltou. É um quadro que já viajou a Miami, gente. Muita gente ainda não foi a Miami. A obra já essa foi. É bem alegre, assim, quando põe vermelho. A que eu vi que eu me referi, ela tinha um azul profundo e tinha um verde mais fechado. Sim, tem mais de seco. todas as cores. Mas a gente tem muitas fotos de obras tuas que a gente pode mostrar, olha só. Essa é que a gente está vendo aqui do estúdio, do cenário, mas a gente daqui a pouco vai ver outras imagens também de outras fases, ou enfim, de outras criações. Olha só. Essa, infelizmente, não está mais comigo. Ela, ao invés de ficar feliz porque vendeu, ela fica triste. Mas tem Os arquitetos que me perseguem. Parecem flores refletidas na água, né? Será que está refletido na prainha lá do condomínio? Essa é mais contemporânea. Bem interessante. E olha só... E tu não tem medo de usar cor, ao contrário, né? A cor é um elemento bem presente, importante, forte, variado. Dá um bem-estar. Né? A natureza é assim. Dá um bem-estar de olhar, eu acho muito interessante. Muito bom. Também. Natureza é uma das preferidas. É uma das daquela preferidas? azul. Harmonia das cores. Aquela que eu amei, tu também é uma das preferidas? A preferida foi a primeira dessa série. Viu só? Ela vai aparecer aí. Essa também não. Não? Não está mais comigo. Não está mais contigo? Aí ela. Olha só. Tem olha só. Eu quero dizer que ao vivo ela é mais bonita ainda do que na foto, né? Sim. Tem uma diferença, a tonalidade, enfim. Tem uma diferença. Né? E tem, olha só. E ao vivo a gente percebe melhor a textura, né? A pintura mesmo, né? A gente, fotos chapa um pouco, a gente perde um pouco de informação. Olha que linda essa. Essa que foi a pedido da filha, que botar um rosa. Eu botei um rosa choque. Ela é díptica, então assim, eu comecei a diminuir o tamanho, mas eu faço duas para poder... Para ter um bloco. Eu resolvi atrás dos sofás, paredes maiores. Olha que linda essa. Essa é linda, 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 linda. Interessante, quase uma guirlanda no meio. Muito interessante a tonalidade dela. Olha, a gente vai ficar horas aqui fazendo né? Ninguém fala mais nada, a gente só faz interjeições aqui. Essa é um díptico dessa outra, ó. Daquela primeira. Da primeira. Então eu diminuí o tamanho, principalmente porque a galeria em Miami, ela pediu uns tamanhos assim específicos, porque lá para emoldurar sai muito caro. Então, já faz o tamanho certo lá, já certo compra aquilo pronto. Não é como a gente, depende do tamanho. Cria e depois vai ver. Eu compro e vamos ver resolver. Não é assim. Então eu já fiz dentro do tamanho que eu combinei, né? Então... Isso não te incomoda, assim? Não. Não.
Porque só interfere na dimensão, né? A obra é tu que vai criar. Sim, mas eu preferia sempre a maior. O que me incomoda é, às vezes, não poder pintar como eu gostaria, porque às vezes a gente não fica tão livre como poderia ficar, né? Sim, o andaimes, imagina tu subir em andaimes, uma coisa mural. Não, mas eu deito aqui. Não, eu não aceito encomenda, eu trato só daquela minha coisa ali assim, sabe? De produzir aquilo que vem de dentro. Claro, né? é uma coisa tua mesmo, né? E essa obra que a gente está pretexto. vendo, por exemplo, aqui no cenário e eventualmente alguma outra que a gente viu que tem alguma semelhança da forma das folhas e tal, tu sabe dizer a partir de qual folha, qual planta que tu te inspiraste? Todas elas tu sabe dizer ou algumas são do teu imaginário? Agora eu não estou me lembrando dela, assim, especificamente. Sim, mas em geral tu tem uma referência. Eu trabalhei exatamente com ela, com essa... E tu usa, quando tu fala, trabalhei exatamente com ela, tu usa a folha como modelo? A folha. Tu fica com ela assim, ó, em cima de algum objeto? Exatamente. Ponho a tela deitada, diluo bem a cor. A tela deitada, em cima de uma mesa mesmo. Lembra que eu te falei que aquela coisa de atacar a tela, sabe? Aquilo é uma êxtase que se tem, quem cria, né? Aí eu ponho as folhas e com spray, aí eu vou compondo, aí eu vou trazendo a cor que eu quero, tudo criando em cima, não necessariamente o spray demarca a posição, e aí dela. Aquela folha, né? E traz as coisas e vou trazendo, deixando que vai ficando no fundo, trazendo o que vem para cima, dando profundidade, né? E botando todos os bichos para fora, o que é muito importante. Que é muito bom. Que é um tratamento, né? É uma terapia trabalhar com arte também, né? Sim. Porque tu tá te expressando. Toda atividade criativa tem esse viés, assim, né? Da pessoa se colocar naquilo e parece que dá um alívio depois, né? Levantar de madrugada e ir lá olhar. Ou tu cria um problema, né? Para ti que tu tá ali e tu não sabe como resolver, sabe? O passo Pode acontecer. Acontece sempre. E às vezes tu erra alguma coisa, às vezes se transforma a melhor tela, depois que tu saiu de uma programação que tu tinha. Rígida. Que o processo, a criação é algo que tu não pode, vai daqui até aqui. Não é? Não cria, né? E às vezes tu errou para ti daquilo que tu estava pensando a curto prazo. Grandes feitos e descobertas da humanidade ocorreram por erros, né? E Luiz, também ocorre isso. Quando a gente está criando alguma coisa e se depara com algum problema, alguma dificuldade, às vezes a solução é melhor do que uma criação que tu fizeste um projeto, ficasse imaginando. Não acontece isso? Claro, ou um problema, uma dificuldade, né? Tem várias questões, assim, no projeto que às vezes são difíceis de resolver, mas é aquilo te instiga a fazer uma coisa diferente, né? Na arquitetura a arquitetura tem uma característica um pouquinho diferente, porque a gente tem prazo. Muitas vezes o que termina o projeto é o tempo, né? Então, por isso que eu não aceito encomenda. E que é muito diferente da arte mais tá bom pura, assim, mais da criação mais pura. Mas a arquitetura, muitas vezes, tu começa pelo problema, né? Qual é o problema desse empreendimento? É um passivo ambiental, ou uma característica de uma ruína, ou tu tem um terreno que é super livre, porém com um acidente geográfico forte. Então, muitas vezes tu começa pelo problema. Então, a arquitetura não tem, principalmente a arquitetura de empreendimentos, que é a área que a gente trabalha mais, a gente não tem internamente uma linha de por onde eu começo. Às vezes tu começa desenhando um corte, às vezes tu começa desenhando uma fachada, às vezes tu começa desenhando uma planta, às vezes tu vai direto para o volume, para modelar aquilo através do volume. Então, por um lado, isso ajuda a oxigenar, não tem noção, como eu gosto de saber. Mas tu ter cada empreendimento um pouco diferente. Para usar uma área, ele teve que desocupar uma área, certamente, onde tinham dunas, ou uma próximo ao mar, né? Tirar os tucutucos, que é um bichinho que dá na areia, né? Nas dunas, e colocar numa área de reserva. Uma área de reserva. Foi um empreendimento também no litoral. É um começo, né? Tem que ter esse cuidado, né? Foi um empreendimento no litoral em que se identificou por um estudo de fauna que haviam famílias de tucutucos que moravam no local. Vou investigar, porque eu não conheço tucutuco. Tipo um ratinho. Ele é um roedor. Um ratinho que fica por baixo da terra. Ele é um roedorzinho pequeno que vive embaixo da terra.
E ele é um bichinho bem bonito até. E para esse empreendimento, antes de eles foram feitas todas as licenças ambientais, e na LP disse, olha, essas famílias não me lembro a espécie do roedor, mas o nome popular é tucutuco, deve ser relocada para uma área de reserva, onde foi identificada. Então teve todo um período, antes de começarem as obras, em que os biólogos foram para lá para capturar esses ratinhos e levarem eles para outro local. Assim. Então, eles pegavam as famílias, usavam armadilhas que não causavam danos aos animais, né? E colocavam eles para levar as famílias inteiras, e inclusive tinham cuidado para tentar não separar as famílias. Claro. Assim. Ai, maravilhoso, adorei. Como é um começo? Não é? Que ele está falando justamente maravilhoso. Isso. A gente precisa chamar um intervalo comercial, mas a gente volta depois para falar esse assunto de tucutuco, de obra de arte, de empreendimento, de prainha, de jardim e piscina, beleza. Já voltamos, fica aí, tá muito delicioso esse papo. Patrícia Long. A gente estava falando a respeito de bar úmido, bar molhado, bar submerso, lá sei eu o que tem lá em Capão da Canoa, vai ter. E também de alguns equipamentos, né, que passaram as imagens ali, a gente não deu muita bola, porque a gente estava num papo cerrado aqui. E tu queria reforçar algumas coisas. E eu vou aproveitar para saber como é que está a questão de obras de arte no empreendimento também, gente, tem que ter. A gente está com um artista aqui. E a temática é Murano, né? A temática é Murano. Então já começa falando do gancho do nome. Um vaso gigante de Murano, quem sabe? E vai ter a temática um pouquinho dentro da arquitetura de interiores. Porque justamente Murano é em função de ser uma arte, assim, muito... Tudo sob medida, pensado cada uma coisa diferente da outra. O empreendimento ele está pensado nos mínimos detalhes, inspirado na Ilha de Murano e na arte de Murano, que é espetacular, né? Você sabe o que é Murano, né? Os cristais de vidro de Murano. Cristais soprados, né? Que toda uma técnica lá na Itália e tal, que o mundo inteiro reverencia e são incríveis mesmo. Isso. Mas então, falando um pouquinho do conceito de lazer do empreendimento. Os gaúchos, eles, como dizíamos antes, estão acostumados com condomínios fechados, querem estruturas de lazer completa, e aí a gente, na Today, junto com todo o grupo multidisciplinar que compôs o projeto, pensávamos onde vamos inovar, né? O que está faltando para a inovação nesse produto. E aí entraram algumas coisas bem legais, falávamos antes, né, da questão do Pet Agility e de lazer para adultos, além da piscina, da prainha. Na piscina a gente colocou um bar molhado, que é uma característica de resorts e hotéis de luxo, né? A gente sai de férias e adora no Nordeste, no exterior, ficar tomando um drink, fazendo, né, comendo uma bobagem dentro da água. Né? É muito quente, então a pessoa está dentro da piscina, dentro da água, num bar molhado que tem um acesso de serviço por dentro. Faça um em Porto Alegre, por favor, nesses dias quentes. E claro, tem um clubhouse estruturado também, com lazer fechado, com as tradicionais, né, academia, os pubs gourmet, salão de festa, piscina térmica. Então, assim, o Wellness Center, que também é uma tendência que a gente está trazendo para os condomínios, que é inspirado em hotelaria de luxo. E tem o quê? Academia, massagem. Exatamente. A térmica, que é uma área mais de bem-estar e relaxamento. E não aquela badalação de brincadeira de tobogã, de rua. Tem tudo, tem então. Tudo. Pra quem então, é assim, tranquilo, tem inverno, tá chovendo, eu faço uma massagem, eu relaxo, eu faço uma sauna, eu vou pra térmica, faço um exercício. Eu queria estar lá agora, inclusive. Exato, então, que é o que a gente faz em hotel, não é? Muito bom. A gente tem a parte externa e interna, então o Murano oferece tudo isso. É a questão de conforto térmico, né? Que a gente precisa tanto aqui, a gente falava antes, no Nordestão e tudo, a gente tem que ter alternativas dentro de casa, além das convencionais, assim, porque se quiser ficar um pouquinho mais de tempo no lugar, é interessante ter opções, né, para adultos também, porque não são só as crianças que têm que se divertir, né? O que a gente ama ler e tudo, mas tem uma hora que também quer um carinho, assim, uma massagem, isso é muito bom. Mas, Ivone, a gente falava que tem que ter arte no empreendimento, nos empreendimentos. Tem uma lei agora que tem que ter arte nos condomínios aqui em Porto Alegre, né? E que a arte tem que ser visível da rua, né? Então, em geral, se usa escultura, porque aí tu pode colocar no projeto de paisagismo, o arquiteto paisagista coloca no seu projeto, junto à entrada do prédio, alguma coisa,
né, um elemento escultórico, mas poderia ser também uma pintura gigante que tu gosta tanto de fazer, um pé direito duplo de algum prédio ou na entrada que dê um impacto, né? Poderia ser, não é? Ah, ótimo. Ótimo, né? Seria interessante, não é? Sim, seria. Porque... inclusive, a gente se emociona muito quando vê o trabalho da gente, né? Eu tenho algumas telas expostas naquela loja Ari, ali em Atlântida. Nós teve uma exposição lá. Sim, com a gravura. Passei, exato, na Paraguaçu e Isso. tinha o díptico dessa tela na parede de dentro, assim, e dava assim para a rua, sabe, com essa parte vermelha. Com a parte vermelha, eu vi. Eu vi. Tu viste? Uhum. É o parzinho dessa. Fiquei tão feliz. Aí agora ela está numa parede mais lateral. E assim, dobrando a rua, tem uma outra tela que apareceu aqui, que é de 1,40 m por 2 metros, mais amarela, com um pouco de verde, assim. E a natureza, é claro que a arte não é uma coisa que faz parte de tendência, de moda, longe disso. E tendência a gente tem que entender e encarar de uma forma relativa, né? Quando as coisas começam a se repetir, a gente tem ali uma tendência, né? Um caminho. Quem faz pesquisa de tendência, com o Hunting, sabe que é assim que se faz, grosseiramente falando. Mas hoje em dia, a questão da natureza como uma grande tendência mundial, inspiradora, uma inspiração para o design, para a arquitetura, para a arte. Se a gente pegar grandes arquitetos, a gente vai ver linhas orgânicas que vêm da natureza. Se a gente pegar peças de design, várias, né? Tem linhas orgânicas também que vêm da natureza. Ou, por exemplo, design de superfície, que é estampa em tecido, ou numa porcelana, como essa minha caneca aqui. Ela tem elementos da natureza. E isso é uma grande tendência no mundo, né? Porque houve um período, acho que um pouquinho para trás, assim, pelo menos aqui no Brasil, que a gente tem uma dificuldade de ousar e tem medo de errar, né? Então, alguém de fora tem que fazer antes para dizer, ah, tá, então isso é legal, então eu também posso fazer. Isso nos remete à nossa essência, não né? A nossa natureza selvagem, né? Exatamente, a natureza. Os empreendimentos comerciais, eles estão buscando cada vez mais essa interação com a natureza. A gente vê que aquela tendência do shopping fechado, sem ver a luz do dia, está sendo modificada por centros comerciais, muitas vezes abertos, com caminhos de água, com natureza, com verde. E isso essa conexão do ambiente construído, mesmo comercial, com a natureza, faz com que as pessoas se sintam melhor. Com certeza. Isso traz uma vivência emocional. Os elementos mais naturais, né? Os revestimentos, os elementos. Sim. Tanto que os elementos, aí eu voltava essa questão da natureza como tendência, né? Os revestimentos imitando madeira, pedra, etc. Tem uma busca desenfreada até por retratar a natureza, né? E a arte faz isso muito melhor, porque a arte é a criação como ela é, né? Que vem de, como tu falaste, né? Uma coisa que vem do teu interior, né? Vem de dentro, que tu coloca numa tela, né? Conforme a tua vontade naquele momento, o que te move, o que te inspira. Mas eu falava antes que um tempo atrás, estampas, por exemplo, florais, as pessoas viam meio assim e tal. Não, floral hoje em dia é uma super tendência, como estampa ou como obra, seja como for, mas a gente tem que entender que as coisas são, né, são vertentes. Tem a vertente dos florais, a dos neutros, a dos lisos, a dos tie-dyes. Tudo pode conviver harmonicamente e depende de como as coisas são reunidas pelo arquiteto paisagista, pelo arquiteto de interiores, né, por todo mundo que trabalha num projeto multidisciplinar, né? E inclusive, quem trabalha com a natureza hoje, trabalha com... mesmo que diga que não tem um propósito, acaba revelando um propósito, né? De retratar a natureza, homenagear a natureza. A tua obra homenageia a natureza, né? Obrigada. Eu acho que sim. Às vezes, quando eu vejo um ambiente assim, muito pálido, muito neutro demais, eu fico achando que faltou coragem. Faltou coragem, adorei. Coragem. Muito bem. A pessoa não quer se expor, porque não a natureza não é só a cor da areia, não é, tem as flores, tem o azul, tem o marrom, tem o contrastes, né? E quando falta isso, me parece. O que tu acha, hein? Acho que pode ser. Não, na verdade, a arquitetura passou lá no início do século
século XX, do Art Nouveau, que era justamente essa busca do floral, da natureza, na arquitetura, para a arquitetura modernista, que foi o oposto disso, do menos é mais. A brutalista. E eu acho que a arquitetura contemporânea ela tem a capacidade de conseguir mesclar essas duas coisas. Eu acho que a gente tem espaço para ver características do Art Nouveau em determinados projetos, com uma arquitetura contemporânea de menos é mais minimalista. Graças a Deus, então, acho né? que essa convivência, ela deixou de ser um tabu. Por muito tempo ela foi um tabu. Ou tu faz isso, ou tu faz aquilo. Acho que a mescla, acho que a união, Muito acho que o bem. equilíbrio entre o racional, o lógico, e o natural, e o emocional, e essa arquitetura, essa arte traz emoção, é fundamental para os espaços. Né? E que bom, né? O Sig Bergamin da vida faz um ódio ao maximalismo, aí tem o Armentano que vai mais para o minimalismo, e a gente fica no meio disso, feliz com tudo isso, porque juntar isso tudo, como o Luiz falava, cria personalidade, né? Cria projetos únicos. Mas então, com essa mensagem, você fica com o Le Folk TV, que vem agora, depois do programa. A gente se despede agradecendo a Ivone, ao Luiz e a Patrícia. Obrigada a você pela sua audiência. Amanhã a gente volta. Beijo, até amanhã. Obrigada.